Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo do livro Pão Nosso, capítulo Os Contrários, baseado num versículo da carta de Paulo aos Romanos, é o versículo 31 do capítulo 8, que é esse que está aí que nós vamos ler agora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, pelo próprio título do capítulo, os contrários, nós já temos aí uma ideia do que nós vamos estudar, do que Emmanuel nos traz, as reflexões que nos traz sobre o tema de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eis as forças contrárias das quais nós falaremos aí ao longo dos próximos minutos. O Emmanuel abre o capítulo nos trazendo a seguinte reflexão. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica nos dias que correm, seja atualmente. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso onde o Mestre nos aguarda colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Então, nesse primeiro destaque que a gente traz, Emmanuel deixa claro, dentro do versículo de Paulo, destacando, se Deus, o nosso Pai misericordioso, que é todo justiça, todo bondade, todo misericórdia, Ele é por nós, qual força é capaz de se opor a essa? Ele que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, qual a força poderia se opor? E trazer a recordação desse versículo, dessa pergunta que Paulo faz, ela é importante nesses momentos de que atualmente, como Emmanuel traz, tantas dificuldades, tantos obstáculos a gente enfrenta diariamente nas nossas lutas. Então é sobre isso que o tema, que é o capítulo de hoje, o tema central do capítulo, deixando claro desde o primeiro destaque aí, que é mais fácil, muitas vezes se torna abandonar esse campo de construção da nossa construção a cada adversidade, a cada obstáculo, nos esquecendo daquele que é por nós em todos os instantes. Aí continuando, obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós, situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas, ou seja, transformadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Então, sem dúvida, que os obstáculos, eles na nossa caminhada, eles surgem diariamente, são tantas e tantas situações, caracterizando aí as forças contrárias, à nossa realização, e muitas vezes nos encontrando num quadro de aflição, ante esses obstáculos, ante essas situações que nos fraquejam, que nos deixam em situação, muitas vezes até, como colocam muitos de nós, trabalhadores aí dedicados à própria construção ou à construção do bem ao nosso entorno, acabamos abrindo mão e deixando, nos esquecendo do testemunho em função, muitas vezes, de tão pesados serem esses obstáculos. Mas o capítulo de hoje fala muito de fé também, do teste que é para a nossa fé, para a nossa persistência, para
esses obstáculos, essas situações que, como a gente vai ver mais à frente aí também, né, fazem parte naturalmente de um quadro evolutivo como o que nós estamos situados. Né? Então, mais uma vez, né, vem a pergunta, ou deveria vir à nossa mente, né, a pergunta que Paulo fez, né, no versículo 31 da carta, do 8º capítulo, né, da carta aos Romanos. Né? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quais a capacidade dessas forças de oposição ante aquele que é, né, a inteligência suprema, o Criador de tudo que nos cerca? Entretanto, continua Emmanuel, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Então, claramente estamos aqui com um propósito, né? Um propósito de construir um amanhã melhor, né, para nós como espíritos, né, nos dedicando, como eu, né, falava outro dia, dentro de um estudo, né, o maior propósito para todos nós deveria ser muito claro, né, propósito que nos traz aqui nessa jornada. Né. O meu propósito é sair daqui, né, pelas portas da desencarnação melhor, mais evoluído moralmente, espiritualmente, do que quando eu entrei pela porta do nascimento. Esse deveria ser o propósito maior de todos nós que estamos aqui na jornada. Né? Mas nem sempre somos capazes de identificar esse propósito em nós. Né? E quando não, confundimos com outros propósitos que são, né, que verdadeiramente não interessam à essência, ao espírito. Né? Pode interessar, né, aos interesses do mundo, mas não ao da essência. Né? Então, nós somos aqui situados na obra, para usar o termo que Emmanuel usou, né, pelo nosso Mestre Jesus, para que possamos, né, por Deus nosso Pai, para que possamos colaborar com a obra do Mestre e também com a construção de um amanhã melhor para nós e para aqueles que nos cercam. Né? Então, fomos chamados a construir. Né? E nos momentos de dificuldade, de obstáculo, né, em que muitas vezes fraquejamos ou, né, nos rendemos ao pânico, deveríamos nos lembrar, né, daquele que, né, nos cerca, daquele que nos traz a esse propósito maior. Né? Eu sempre nas minhas preces, né, eu sempre lembro de pedir ao Pai, né, a Deus nosso Pai, lembro de pedir para que dê forças e coragem para superar os obstáculos que se colocam, né, no nosso caminho, pois fazem parte da nossa caminhada. São esses os termos, né, que eu particularmente, né, uso nas minhas preces, me dirigindo a Deus, né, para que Ele me fortaleça, que nos dê, né, essa condição do enfrentamento, né, para que a gente não seja esses que rendem, né, que se rendem ao pânico, se rendem às dificuldades, ou que desistem, né, perante os obstáculos encontrados. Pois a superação desses obstáculos é que nos fará espíritos melhores, mais fortes, mais evoluídos, enfim, indo ao encontro do propósito que a gente acabou de citar, que nos traz até aqui. Né? Aí Emmanuel continua: naturalmente devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Então, Emmanuel deixa muito claro para a gente, né, as eventualidades de cada dia, as forças contrárias, né, deixando claro para nós aí o título do capítulo, as forças contrárias que nos tentam, né, nos reter, que nos dificultam a construção, né, a nossa edificação. Tudo isso está dentro de um contexto, e por isso que ele usa
né, o termo inevitável, né, está dentro de um contexto no qual nós estamos inseridos, né, num mundo em que essa superação dos obstáculos ela é parte da caminhada, né? E como ele coloca também, como Emmanuel coloca, né? Aquilo que se espera de um cristão genuíno, ou seja, exatamente as provas, né? O teste da capacidade, as provas, né? Que vão mostrar a aquisição, a consolidação do conhecimento daquele que se diz, né, o cristão seguidor do Cristo, né? Então, para o cristão genuíno, para o seguidor do Cristo, os obstáculos eles fazem parte, né, dessa caminhada, né, dessas conquistas, né, que são, como a gente falou, né, a construção de um dia a dia em que, mais uma vez, né, lá no fim da jornada, eu vou deixar, né, essa morada da casa do Pai em condições melhores, aí falando da essência, né, do que quando eu entrei pela porta do nascimento, né? Então esse é o objetivo, é essa, e obviamente, né, assim como num percurso longo que nós temos, né, é inevitável que nós encontramos pedras no caminho, né? Então essas pedras no caminho representam os obstáculos que devemos superar, né, e que fazem naturalmente parte dessa caminhada. E aí Emmanuel fecha, né, com o último parágrafo, exatamente com a pergunta que Paulo faz na carta aos Romanos, né? Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, mais uma vez, né, nos lembrando, né, de que esse questionamento que Paulo faz também aos gentios, né, ele diz muito da nossa fé, né, da nossa capacidade, né, de acreditar, né, que nós não estamos a sós, né, acreditar que existe um Pai misericordioso que vela por nós, né, que todas as situações de dificuldade, de enfrentamento que nós temos, elas têm um propósito, né? Tem um propósito que, como a gente colocou anteriormente, né, são os testes, né, as provas da aquisição do nosso conhecimento, né, da maturidade do nosso conhecimento e, por consequência, né, a maturidade do nosso espírito, né? Então isso faz parte e assim devemos proceder, né, como Paulo nos traz aí o convite, né, a refletir, né, quais seriam, né, as forças capazes de se opor, né, na mesma dimensão do Criador. Não conseguimos certamente nem nomear, né, esses contrários. E aí, né, o texto fala também muito sobre isso, por isso que eu coloquei, né, sobre os dias de luta, né, fala muito sobre isso, né, porque esse nosso período que eu falei, né, compreendido entre o nascimento e a morte, para nós são dias de luta, né, nenhuma dúvida quanto a isso. Eu trouxe duas contribuições de 2 capítulos de um livro que eu gosto muito, do Fonte Viva, né, eu sempre trago aqui nos estudos essas contribuições. O primeiro é do capítulo Persiste e Segue, né, lá do capítulo 99 do Fonte Viva, que é ditado também por Emmanuel, a Chico Xavier, né, que é o seguinte: a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então eu gosto demais desse capítulo e a essência é essa, né? A luta é o meio, né? O aprimoramento é o fim, né? Então os dias que se sucedem na nossa jornada,
né, eles nos propiciam essa luta em busca do aprimoramento, né? E ante todas as dificuldades, né, as ingratidões, todos os obstáculos, se faz necessário o nosso esforço persistente, né? Porque senão, como, né, claramente nos traz aí Emmanuel, né, se a gente muitas vezes com os joelhos desconjuntados nos recusarmos a marchar, nós vamos ficar, né, retidos na sombra de falsos refúgios. É lindo esse capítulo como um todo, né? Recomendo a todos a leitura do capítulo completo, que eu gosto muito, né? Que fala sobre isso, a necessidade do nosso esforço persistente mesmo ante os obstáculos do caminho, né? E para fechar, né, para encerrar, eu trouxe também do livro Fonte Viva, mas do capítulo 17, Cristo e Nós, né? Também ditado Fonte Viva, né? De Emmanuel, ditado por Emmanuel a Chico, né? Um trechinho que fala, como nós vimos no slide anterior, né? Estamos aqui, o Cristo nos situa na obra para que nós possamos construir. Nós não estamos aqui para nos render ao pânico, né? Estamos aqui para a construção. E olha como, né, esse capítulo deixa claro que o Cristo conta com os nossos braços, né? Para que o trabalho se realize. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós, né? Então, claro, né, claríssimo, Emmanuel nos traz, né, essa reflexão de que o Mestre Jesus conta conosco na construção do amanhã melhor, né, a construção, né, de dias melhores para nós e para aqueles que nos cercam, né, que é o que ele chama da realização e intensificação do seu programa salvador, né? Então lembremos sempre que cristianismo significa Cristo e nós, e que sejamos capazes de, mesmo antes dos obstáculos, as dificuldades, na luta do dia a dia, possamos ser capazes, né, de nos juntar ao Cristo na realização do trabalho. Obrigado, até o próximo estudo.